O colunista do UOL, Reinaldo Azevedo, comparou Pablo Marçal a um alien no bolsonarismo. Olha aí, aproveitou para fazer críticas ao governador Tarcísio de Freitas. E tudo isso a gente vai entender aqui no Plantão do Meteoro com Dom Pedro Zambarda. Se liga. Vamos lá, estou aqui com o Dom Pedro. Zamba, qual que é? Quer dizer então que todo mundo está de alguma forma tendo que se posicionar em relação ao Marçal, é o que está acontecendo. E essa aí, a gente falou aqui aquele dia, né? Que é uma doença querendo acabar com a outra, né? E agora ele é comparado a um alien. E o Reinaldão foi além. Aliás, o Reinaldão, eu acho que nesse artigo, ele cometeu aquela coisa que é tipo meio que o plágio do bem, assim. Porque pode ter sido plágio mesmo, ou pode ter sido aquelas coincidências, porque essa coluna saiu ontem à noite, e na live do meio-dia lá no DCM, a gente comparou o Pablo Marçal com o filme Alien, o Oitavo Passageiro. Olha aí. Então é meio assim, o Marçal é o Alien e o Bolsonaro é o Predador, sabe? Alien versus Predador. A gente tá vendo meio que um filme ruim, acho que na política brasileira. Mas é basicamente assim, né? O Renato escreveu um artigo, aliás, tirando essa coincidência, muito bem escrito, falando o seguinte, né? Goiabinha comunista Tarcísio tem certeza de que não faz pior do que Pablo Marçal? E aí vamos aqui para o artigo, não vou ler inteiro, mas vou ler os principais pontos, né? Pois é, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, quem diria? É agora uma goiabinha na fruticultura ideológica de Pablo Marçal. Trata-se de um correspondente rebaixado, na dimensão ao menos, da melancia que apelam os bolsonaristas, em derivação imprópria, adjetivando um substantivo para qualificar aqueles que são verdes por fora e vermelhos por dentro. É aquela babaquice militarista, né? Seria Tarcísio, em suma, um criptocomunista, para recorrer a um vocábulo que pelo menos tem alguma tradição? E aí, pois é, aí o Reinaldo vira aqui. Pergunto ao governador se ele já assistiu o filme Alien. Refiro-me àquele brilhantemente dirigido por Ridley Scott em 79, que ganhou um rabicho no título aqui no Brasil, O Oitavo Passageiro. Fez tanto sucesso que gerou 3 filmes e uma franquia com uma penca de produtos. No original e nas sequências, os monstrengos se apoderam das pessoas, à sua revelia, e saem das suas entranhas de modo assustador. Pergunto, será Marçal um alien em relação ao bolsonarismo? Acho que não. Que o coach tenha saído do ventre do mito e de seus seguidores? Bem, sobre isso não há a menor dúvida. A diferença das criaturas horripilantes que nada parecem com seu hospedeiro, Marçal é escarrado à cara do bolsonarismo. Ele faz as mesmas coisas, sem sentido, professa os mesmos valores, repete os mesmos mantras, recolhe as mesmas imagens, apela aos mesmos insultos, cultua e incita aos mesmos reacionarismos. Ele só o faz, desse a mão à palmatória, com um pouco de talento para a pantomima macabra. E aí eu vou me permitir discordar desse ponto do Reinaldo. Eu entendo porque ele diz isso, porque o Marçal tem muitos pontos... Olha o Alien aí na tela. Deus do livro. O bebezinho. Horroroso. Eu me permito discordar que é o seguinte, o Marçal é muito parecido com o Bolsonaro em alguns aspectos, mas tem que prestar uma coisa também na militância dele, né, Salmazo? O faz o M, ele tá imitando o lulismo. Quando ele diz que tem que falar com o mais pobre, ele tá se apoderando também de coisas de esquerda. E aí eu acho ele bem parecido com o Alien mesmo, porque eu acho que ele tomou o bolsonarismo de assalto tá levando os votos dos caras. Tá dividindo. E a partir de um cerne que é muito complicado pra essa galera ali, porque num primeiro momento eu acho que o bolsonarismo ele tinha aquele lance meio militarizado, ele dá essa moral pro lance militar, e agora tem a ver com uma comunicação que é quase meio que inacessível ali pra essa galera do bolsonarismo, né? Pro Bolsonaro em si, quer falar com os jovens, né? Falar com o jovem, com a pessoa ali, dando pra eles uma alternativa enquanto uma alternativa antissistêmica, de alguma forma, né? Exatamente. E aí, no final desse artigo, aí tem uma coisa importante que o Reinaldo também faz. Ele faz uma crítica ao governador Tarcísio de Freitas, porque o sucessor natural do Bolsonaro, o sucessor que não é o Alien, o oitavo passageiro, é o Tarcísio. O Tarcísio está cada vez mais caminhando para ser o ungido do bolsonarismo, caso o Bolsonaro permaneça inelegível, caso o Bolsonaro queira concorrer em 26, mas queira um sucessor em 2030... Enfim, tem vários cenários em que o nome do Tarcísio de Freitas aparece. E aí ele coloca aqui,
o Reinaldo, todos sabem o que eu penso sobre Pablo Marçal. Há muito defendo que ele não seja chamado para debates. Diz o Reinaldo Azevedo, uma vez que não há lei que impõe a sua participação, ele não quer debater, é um arruaceiro de 5ª categoria. Mas sou forçado a indagar. Ele é mais nocivo para a democracia do que a presença de um governador de estado, governador de São Paulo, que representa quase 1/3 do PIB, num ato de defesa dos golpistas? O que o Reinaldo está falando? 7 de janeiro. Ele corrói mais as instituições do que a presença de um chefe de uma força de 100 mil homens, que é a Polícia Militar de São Paulo, do que o chefe de uma força num palanque que prega às escâncaras o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Tenho que fazer mais uma pergunta. A autocontenção que Tarcísio não vê em Marçal, ele enxerga em si mesmo quando pratica esses atos destrambelhados? No fim das contas, governador, Marçal não saiu do ventre de vocês? E não foram vocês, com o credo que cultivam, a estimular, país afora, o surgimento de outros palhaços macabros, para citar uma música de Caetano Veloso? Então, talvez a aberração que estamos vendo com o Pablo Marçal não seja só o Pablo Marçal. O Tarcísio com a voz dele mansa, o Tarcísio paz e amor, é o cara que também representa essa tragédia que a gente está vendo. E aí, Salmazo, eu queria separar 2 coisinhas pra gente encerrar o corte aqui. Eu gostei muito da análise do Reinaldo, apesar dessa correção só que eu faço do que ele fala. Pode falar. Tem um finalzinho, só desculpa, é que tem um finalzinho aqui que eu gostei também. Convenha, Tarcísio. Por tudo o que diz e faz o bolsonarismo, o único pecado de Marçal, aos olhos de vocês, é não agir de modo reverente. Ou seja, não fazer reverência ao Bolsonaro. Ele é mal educado até com os seus iguais e não esconde a ambição. Acha que pode fazer melhor do que vocês fazem, né? Então, é uma disputa pelo mesmo espólio, né? E aí fica muito explícito porque no dia que estava tendo debate no Flow, o Vilela chamou o Tarcísio para uma entrevista. E o Tarcísio falou muito sobre o Pablo Marçal. Então, se você puder passar um trecho, eu sei que eu separei 6 minutos, mas se você puder passar pelo menos uma parte desse trecho, Salmazo. Beleza. Eu acho que é legal o que o Tarcísio fala. Vamos ver junto. Vamos lá. E não se alterou. E eu vi o Bolsonaro parece que esperando alguma coisa em relação à pesquisa, pode ser uma percepção minha. Como que foi esse? Como que é o jogo da política quando se tem o governo do estado e aí você tem que escolher o apoio para uma pessoa de um outro partido numa cidade tão grande de São Paulo e tão importante? Como funciona esse jogo nos bastidores e qual que é a tua visão hoje em dia de como está essa corrida? O que acontece, né? Eu talvez seja uma das pessoas que possa falar sobre esse assunto com mais autoridade. Também acho. Porque por uma razão simples. Você não era de dentro lá, você não é um cara que nasceu. Eu não nasci na política e mais do que isso hoje, eu estou o governador do estado, né? Estou aí há 21 meses no mandato. E aí eu converso, eu interajo com a prefeitura todos os dias. É interessante que muita gente fala assim, por que você está apoiando o Nunes? Ele é comunista. Onde que ele é comunista? Se ele é comunista, por que ele apoiou a privatização da Sabesp? Por que ele está fazendo concessões, privatizações? Por que ele está trazendo capital privado? Vai de encontro aos princípios. Ele é um cara cristão, ele é um cara que defende a vida desde a concepção, ele é um cara contra o aborto. Porque aí se criam essas narrativas, ele é vermelho, ele é comunista. Aonde? Porque tinha o papo que o Salles seria a melhor indicação, né? E por algum motivo seria a melhor indicação. Pô, Pedro, na moral... O Salles, mano, seria a melhor indicação? O que é? O Marçal ou a besta fera? O que vocês preferem? Os caras tão perdidos, bicho. Perdido mesmo, não é possível. Mas você viu ali que o alinhamento que o Tarcísio colocou não é um alinhamento pelo munus público, irmão. É um alinhamento ideológico. Não, o cara é um cara cristão, um cara contra o aborto, um cara... Tá me entendendo? Ele fala mais pra frente nessa entrevista. Essa entrevista, assim, apesar dele falar esse monte de merda, é muito boa, porque é muito simbólico o que ele fala. Ele diz que a escolha do Nunes é porque São Paulo elegeu o Lula e elegeu a cidade. E o raciocínio faz sentido. Um cara mais de centro, menos extremado, tem mais chances de ganhar essa eleição do que um cara extrema-direita raiz.
Agora, ele dizer assim que que essas outras gradações não são radicais. Desculpa, cara, amigo. Vocês são alien do filme mesmo, entendeu? Vocês são umas monstruosidades mesmo. Não tem arrego, não. E eu gosto muito que o cara com quem a gente estava conversando, a gente fez essa comparação com o filme do Alien, antes da coluna do Reinaldo, foi o professor Lênio Streck. E eu publiquei uma decupagem de uma entrevista dele, e o Lênio deu uma dica infalível de como enfrentar o Pablo Marçal. Esse último link do DCM, tá, ele diz o seguinte: é preciso deslê-lo, não é para ficar fazendo várias análises a respeito do Pablo Marçal. O Lênio fala de uma maneira muito brilhante. Ele é o Homo Internet, não Homo Sapiens. Ele é o Homo Influencers, que é um novo tipo de Homo Sapiens. É impossível você vencê-lo. É o novo Hércules e seus 12 trabalhos. É impossível você debater com ele. Nós temos que voltar a estudar, temos que voltar a trabalhar conceitos. Como está, podemos entrar na armadilha da instantaneidade. Temos que discutir o que é razão cínica, porque, no fundo, Pablo Marçal usa uma razão cínica. Tem que desler Pablo Marçal, não tem que lê-lo. Tá aí, Lênio Streck, né, ladies and gents? O que vocês acham, hein? No fim das contas, assim, esses raciocínios, eles têm sempre um twist, né? E quando você pega e vem de alguém que já te mostra o caminho, né? Tipo o Lênio, é preciso deslê-lo. Pode deixar. Deixa com a gente que essa aí eu vou seguir. Vamos que vamos. Valeu, Dom Pedro. Vambora. Mais alguma consideração? Só isso, meu querido. Vamos lá. Fechou. Eu tenho uma consideração a fazer. E a minha consideração é a seguinte. A TV Cringe Brasil, hoje às 21 horas, tá vindo com mais um vídeo. E esse vídeo tá demais, galera. Vamos falar sobre as bets. Tá ligado, né? Que tá rolando meio que tipo uma endemia, né? Uma pandemia de bets aí no Brasil e no mundo. E a gente tá vendo números alarmantes, cara. A gente viu aqui hoje que cerca de 23, quase 24 bilhões de reais foram perdidos por brasileiros em bets entre junho de 2023 e julho de 2024. Só para dar um parâmetro, o orçamento do Ministério da Cultura até 2027 é de 15 bilhões, galera. É dinheiro que tá indo para fora, dinheiro que podia ser investido aqui, e a gente vai falar sobre isso lá na TV Cringe Brasil. Dá uma olhada por lá, se inscreva no canal, mas só se você quiser, como é o estilo do Meteoro, e a gente volta logo mais aqui, mais um plantão.